Então vamos continuar nosso estudo aí, né, apresentado pelo Lazan. Fazer a oração inicial. Vamos todos, mais uma vez, relaxar. Saltar nos ombros, respirar fundo, tranquilamente. Para que todos possamos conectar com Jesus. E mais uma vez, né, agradecer a oportunidade pelo estudo de hoje. E como eu sempre digo, possamos, através desse conhecimento, colocar tudo em prática, tudo aquilo que estamos aprendendo aqui hoje na nossa vida, e que esses ensinamentos façam a verdadeira diferença, né, na vida de cada um, para que possamos ajudar o nosso próximo e aqueles mais necessitados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. É isso aí, Calazans. Pode ficar à vontade, meu amigo. Ok, obrigado. Nós estamos no capítulo 17 e estou no item 4, falando sobre médios e assistentes, né? Então, nós vimos nos slides anteriores desse item a importância, né, dessa reunião de materialização, né, em que a responsabilidade não está somente no médium, né, mas também nos assistentes, em toda aquela equipe que compõe, né, para que haja uma boa produtividade. E continuando, já quase finalizando o item, né, ele coloca: se o médium desvia dos objetivos nobres por sua invigilância, pode ceder às solicitações dos encarnados inabilitados para aquela tarefa, gerando fraudes inconscientes e outras perturbações que levaram os metapsiquistas a queixarem-se injustamente dos sensitivos e de falhas experimentais, pois os agentes mentais não se submetem aos métodos dos pesquisadores exigentes. Então, aqui ele está contextualizando, né, naquele momento que foi publicado esse livro, aquela situação lá, né, onde estava tendo essas reuniões, buscando, né, o desenvolvimento, né, a pesquisa com relação aos fenômenos físicos. Então, ele faz essa recomendação, mas que também, ela também é pertinente ao momento atual, né? Então, quando a gente desvia desses espíritos, dos objetivos nobres, né, aí pode causar problemas nessa reunião. A destacar aqui no final, quando ele fala, pois os agentes mentais não se submetem aos métodos dos pesquisadores exigentes. Então, o método de pesquisa na área da ciência, né, ela tem os seus requisitos, os seus atributos. É diferente, por exemplo, do que acontece numa reunião de materialização. Porque é diferente de um laboratório de química, né? Porque no laboratório de química, as substâncias não têm vontade própria e não interferem nas reações químicas, mas nas atuações no processo de materialização depende, né, da vontade do médium, dos assistentes e até dos espíritos envolvidos no processo, né? Se é uma reunião voltada para o bem, teremos o amparo dos amigos espirituais superiores. Caso contrário, estaremos ligados a espíritos inferiores que vão fazer desta reunião para não atingir objetivos nobres, né? Como ele coloca. Então, os assistentes num grupo desses, pensando diferente, por exemplo, do propósito educativo, ele vai causar embaraço ao sucesso nessas tarefas. Da mesma forma, como eu disse, que os espíritos protetores presentes, né, dependem da qualidade da ectoplasmia despendida pelo médium.
E esse, de forma alguma, pode dispensar também um apoio dos companheiros encarnados que com ele comungam dos mesmos ideais. Então, é um trabalho de equipe, né? Se alguém ali está deficiente, né, na sua contribuição, vai causar um prejuízo para essa reunião, né? Por exemplo, né, muitas vezes as pessoas que participam dessas reuniões, né, muitas vezes está mais interessado que na fenomenologia, né, do que no aprendizado moral. Está pensando mais do que, né, em ver o fenômeno em si. Tal qual acontece, por exemplo, na reunião mediúnica, né, que as pessoas, quando estão lá, só quer ver, só se interessa pelo esse contato com os espíritos, né, esse intercâmbio, mas não transforma aquela experiência ali, aquelas manifestações, em uma oportunidade de aprendizado, né, próprio, né, individual. Acha que somente está atendendo ao espírito desencarnado lá, e aquilo não lhe toca, né? Ele está desviando, né? Então, no objetivo, né? E não é só pela reunião em si. E aí, como ele coloca, o André Luiz coloca, né? Nessa questão, naquela época, né? As expectativas com relação a esses críticos, né? Metapsiquistas, né? Vai ocorrer por quê? Lógico que vai ocorrer uma fraudes, né? Pode surgir fraudes nessas manifestações, porque longe de captarem a interferência desequilibrante, né, eles brandam o quê? O insucesso, ao qual se tivesse uma operação ali matemática, né, dos resultados que não batem, porque ali tem a atuação do médium, tem a atuação dos assistentes, né? Então, essa expectativa de querer que funcione tal qual numa pesquisa científica, ele não é dessa maneira, né? Porque não é tão matemático, né? Não é tão previsível, né? Então, é o que ele coloca para a gente aí. Algum comentário? Lazanas, eu tenho uma dúvida, que alguém puder aí, né, responder. Sobre isso, né, que você falou, por exemplo, né, às vezes a pessoa chega na reunião lá, tem um interesse mais voltado aí, né, para fenomenologia. Então, essa pessoa já não vai com o coração pleno para doação, né? Ela já vai com a cabeça um pouco fora do objetivo real de uma reunião dessas, né? E eu já escutei, né, isso de uma pessoa, eu não sei se o fato ocorreu, né? Que a pessoa, inclusive, tinha até esquecido e se alimentado nesse dia de carne. E mesmo assim, ela deu uma manifestação durante os trabalhos. Eu queria compreender, assim, né, que nesses casos, porque a gente estudando, a gente observa que eles falam que, às vezes, esse médium, quando ele não está em condições de contribuir, ele é bloqueado, né? A equipe neutraliza ele ali. Como que pode se dar uma situação dessa, né? Se de fato isso ocorreu? Porque como na última reunião de sexta-feira o Ezequiel falou, né, que cada um de nós ali é uma tomada, né? Então cada irmão que vai estar lá consegue se conectar com um de nós. Então eu queria compreender isso, né? Mesmo a pessoa estando com a cabeça assim, ou às vezes até com a alimentação irregular, como que isso se processaria e o prejuízo, né, na verdade, para o coletivo? Era essa a minha dúvida. Eu acho que tá. Eu acho que está mais aqui, nessa interpretação aqui, mais pessoal do médium, né? Ele não está fazendo um trabalho em que ele, né, se instrui, né? Ele aproveite esses ensinamentos. A manifestação vai ocorrer, né? Vai ocorrer. Agora, que pode, por exemplo, às vezes a pessoa está em desequilíbrios, haver uma certa perturbação, por exemplo, na hora do doutrinador, entendeu? Um assistente, ali é tanto o assistente, né, ali o assistente, né, vibracional. Né? Há uma perturbação, mas o trabalho vai se desenvolver, mas poderia ter uma qualidade melhor se todos estivessem harmônicos, né? Agora,
vejo bem que nessa situação, quando o médico está nessa desarmonia, ele vai dar passividade? Vai ser atendido? Vai, porque aquele espírito que é trazido ali já foi preparado para tal, né? Não surgiu de momento. Então, ele já foi preparado para ser atendido naquele dia. Aí vai o trabalho, por exemplo, do esclarecedor, né? vai surtir o efeito que precisa. Mas o prejuízo maior é para o médico, que encara esta reunião como uma reunião só em busca do fenômeno, né? E, normalmente, quem assim o faz não vai ser um médico disciplinado, né? Também tem que observar que no dia a dia as companhias, né, no dia a dia dele, também são de espíritos, né, mais complicados. Então, o prejuízo está sendo para ele também, né, de perder essa oportunidade. Isso é que eu entendo, né? Talvez aqui... Pode falar. O que você está falando, fala impondo desequilíbrio ao conjunto, qual acontece ao instrumento desafinado numa orquestra comum, né? Então, tipo assim, tem um desequilíbrio para todos, né? Então, era isso que eu estava querendo entender. É suprido, né? Igual nós falamos semana passada no passe. Alguém que chega lá vai ser isolado. O paciente que está recebendo vai receber o que necessita. O espírito ali que está se manifestando, ele vai receber, né, a ajuda que precisa ali, naquele contato ali. Nem que seja, né, puramente um choque anímico, né? Às vezes, só o choque anímico ali já é um auxílio muito grande. Calazans. Pronto? É muito simples de comparar isso, tudo que você falou aí está certíssimo. Mas é simples de comparar a comunicação baseada no que o Fernando falou. É quando alguém te pede um copo de água, você está com muita sede, e aí ele vem com a água suja. Então você, pela sua sede, você pode até beber a água, mas não vai te satisfazer como deveria. Na mediunidade tem isso. Então, quando você não se prepara devidamente, quando você, em especial, olha bem, quando você come uma carne, você está trazendo para dentro de todo o metabolismo dos seus corpos, você está trazendo energias contrárias. Eu diria que são energias bastante animalizadas. Então, que elas fogem do nosso contexto de animalização, tá certo? E isso pode provocar, sim, alguns problemas nesse processo aí para o espírito e para o médium. Aí o que vai acontecer? Você vai aumentar o trabalho da espiritualidade. Eles vão ter que filtrar. Não só a carne, né, Vicente? Parte moral também. Eu digo que a carne é o pior. A carne é o pior. Por quê? Porque ela está saturada de elementos psíquicos. Porque você fala assim, mas o animal não pensa. Quem falou que não pensa? Se o animal não pensasse, ele não fazia cálculos matemáticos. Se o animal não pensasse, ele não estaria numa lei que nós conhecemos muito dentro da doutrina espírita, a lei de sobrevivência. Então, a gente precisa de refletir um pouco mais. Então, a carne, quando o animal, quando ele é colocado à morte, e as pessoas falam assim, não, hoje o animal é abatido, ele nem sente. As pessoas estão muito enganadas com isso, porque quando o animal é levado para o abatedouro, ali fica todos os miasmas daqueles que já desencarnaram ali. Aquilo ali é um lugar de horror, pode ter a certeza. E o animal, ele tem, eu não sei se vocês sabem, mas praticamente todos os animais têm vidência clara. E isso é tão interessante que você pode pegar um cachorro, um cavalo, um boi, todos eles têm vidência. E eles têm reação quando há a presença dos espíritos. Inclusive, isso está num dos livros de André Luiz. Eu não vou me lembrar agora da história, não, mas tinha um camarada que ele estava sob proteção espiritual e ele morava na roça, mas todo dia ele maltratava o burro, ele batia no burro desnecessariamente. Aí um dia
o burro não aguentou e o burro sentou a pata nele e machucou ele. Aí o mentor que tinha colocado aquele espírito para tomar conta questiona, mas espera aí, você não estava tomando conta? Ah, estava, tomando conta eu estava. Mas chegou uma hora que até eu tive dó do burro e eu deixei ele à vontade, para o camarada aprender, entendeu? Então, assim, tudo tem limite, isso é igual o cachorro, bate nele todo dia, uma hora ele vai te morder, né? Mais ou menos isso. Bem, continuando, agora vamos passar para o item 5, lei do campo mental. Ele continua nessa análise dos metapsiquistas, né? Então, ele diz, os metapsiquistas lamentam-se de que os fenômenos mediúnicos contêm obscuridades e extravagâncias, e por isso a doutrina da sobrevivência da alma deveria ser considerada como uma impossibilidade, né? Atendidos em suas exigências, acusa o médium de criar personalidades imaginárias. Justificação. Exagera o poder do inconsciente na vida mental, esquecidos de que a força psíquica não se submete a critérios humanos, por exemplo, das combinações do cloro com o hidrogênio, né? Então, esses críticos dos fenômenos, né, eles, diante das fraudes, eles vão o quê? Né? Eles tornam-se defensores da não sobrevivência da alma, né? Mesmo atendidas todas as exigências das realizações de tais reuniões, né? Muitas vezes eles querem que tenha, como eu falei anteriormente, no slide anterior, né, eles querem que os acontecimentos obedeçam à ciência terrena. E no processo de materialização vai aparecer rostos, né, que são diferentes daqueles dos espíritos que gostariam de materializar. E vai aparecer o rosto produzido pela ideia, pelo pensamento dos participantes, que projetam, né, no ectoplasma as suas próprias imagens. E aí, então fica parecendo que ali o fenômeno está sendo fraudado, né? Mas não é. Porque Pronto? É bom dar uma parada aí. Olha para você ver. Em todo o trabalho que o mundo espiritual faz, eles fazem uso de energia ectoplasmática. O ectoplasma, se a gente pegar lá desde o início da criação do planeta Terra, onde surgem as primeiras vidas animais, né, onde nós tínhamos o protoplasma, não é isso? Lá nos seus primórdios. Então, você vai ver que o ectoplasma, ele é uma energia que ele é usada em todos os seres vivos animalizados. Ele tem um outro nome, né, para os seres que não atingiram essa condição de animal. Aí o que acontece? Quando você está numa reunião mediúnica, onde você tem um grupo grande de pessoas em trabalho ativo, e que a espiritualidade está retirando o ectoplasma para fazer uma série de cirurgias, eu poderia dizer isso em todos os trabalhos de casa espíritas que tem trabalho de cura. Quando os médiuns não têm educação, e se ele tiver uma força mental, ele pode, inclusive, atrapalhar na mediação do ectoplasma para fazer algum tratamento. Olha o trabalho que um médium indisciplinado pode gerar de problema para a espiritualidade. Só para a gente pensar. E aí, quando ele fala dessa combinação de cloro com hidrogênio, né, no laboratório de química, para fazer essas reações, como no exemplo citado, né, produzir uma reação em química onde o hidrogênio reage com o cloro, e resultando no ácido clorídrico, né, essas reações são mecânicas, né, e elas obedecem à lei da afinidade química. O resultado será sempre o mesmo, né? Então, é diferente de uma reunião com ectoplasmia, né? Com médium. Você vai vai ter a reunião, mas o resultado não vai ser sempre o mesmo, né? Pois, por exemplo, como até o próprio Vicente citou aí, o médium naquele dia ele pode estar com problemas, né? Ele pode estar disperso, pode ter tido problemas durante o dia que desequilibrou, e mesmo também a questão dos assistentes também não colaboram. E aí acaba que aquele resultado esperado muitas vezes vai acontecer em função disso, né?
do médium, principalmente, mas também dos assistentes. Então, a materialização não dá para automatizar, né? Porque depende da vontade dos participantes, né? Seja médium, seja os assistentes, seja os espíritos também, né? Que estão ali naquele trabalho, né? Mais um comentário? Então, ele prossegue. A lei do campo mental, que rege o campo vibratório do espírito, desconhecida ainda em nosso planeta, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Cada mente é como se fora um mundo próprio, que vive nas ondas criativas que emite ou na psicosfera em que gravita em direção a objetivos dos sentimentos e desejos. Daí a existência da lei da responsabilidade, né, diz o André Luiz. Então, nós estamos constantemente emitindo o quê? Vibrações mentais, e que nos sintonizam com os espíritos, né? E ambientes compatíveis com o nosso estado emocional e moral também. Então, qualquer criatura consciente, como foi colocado aí, né? Em qualquer lugar que estiver, né? No universo, né? Ela somente assimilará o quê? As influências a que se afeiçoe, a que se sintoniza, né? Que entra em conjunção mental. Então, é a lei da afinidade. Então, atraímos para perto de nós os espíritos que possuem pensamentos e sentimentos semelhantes aos nossos, né? Então, se cultivarmos pensamentos positivos, estaremos em boas companhias, né? Ora, se vibrarmos no ódio, na tristeza e outros, né? E outros sentimentos menos felizes, atrairemos espíritos inferiores. Então, dessa equação é que ele coloca aí, né? Vai estar a lei da responsabilidade nossa, né? Segundo cada criatura vive e circula, né, e respira nesse mundo energético das próprias criações mentais. Calazans, no livro Libertação, eu já notei que você cita muito ele aí, ele cita o caso lá que eles estavam fazendo lá um tratamento lá com um grupo de pessoas, e aí o que acontece? Uma senhora, ela aparece e o mentor espiritual, André Luiz, vira para ele e fala: o que ela tem? Ele vira para ela e fala assim: observa o fígado dela. Aí quando ele começa a observar o fígado dela, ele vê que ele está todo cheio de pepino. Aí ele vira e fala assim: mas por que ela atingiu isso e tudo mais? Ele vira e fala assim: ela teve uma briga muito forte. Olha que interessante. Ela teve uma briga muito pesada com o companheiro dela, com o marido dela, e atacou o fígado. Porque ela criou dardos mentais negativos e eles atingiram o fígado. E se nós não agirmos, vai formar uma icterícia e ela vai desencarnar em pouco tempo. Olha que troço. Então, assim, eu fico imaginando, por exemplo, alguns momentos da vida em que nós temos assim, momentos de muita raiva. E, às vezes, a gente não sabe que dali nós podemos ter uma série de enfermidades, achando que é uma bactéria, que é um vírus que você pegou, e nada disso, foi simplesmente uma atitude que você teve irresponsável em pensar. Eu trouxe nessa passagem a citação que está no livro Ação e Reação, Vicente. Capítulo 8, fala dos irmãos desencarnados, Leonel e Clarindo, né? Sim. E eles aprenderam a técnica obsessiva lá na escola de Vingadores, no plano espiritual, e eles estavam atuando em cima do sobrinho dele, né? Sim. Tinha dentro dele ali aquele apego, aquela ganância, né, com relação às coisas materiais. Tudo porque esses dois irmãos foram mortos, né, pelo irmão dele por causa de disputa de herança, né? Sim. Então eles estavam se vingando em quem? No sobrinho. E lá, o André ficou até surpreso, né, que
pelas informações que, no caso que o Leonel coloca, né? Que cada um de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo. Olha, eles tendo o conhecimento. Só que eles atuam em quê? Em cima dos nosso desejo central. Sim. Cada um de nós temos um desejo central ali que predomina. Então, a influenciação, eles não colocam nada em nós, não atuam em nós, sem que nós tenhamos, dentro de nossa intimidade, algo que entre em sintonia, que entre nessa né? É o ponto de ação, né? É o ponto de... Então, toda a atuação deles foi em cima disso. Ô, Calazans, a maioria de nós não sabemos ainda o que é a lei de afinidade. Olha, a maioria de nós que vivemos na Terra, nós não temos ainda noção, essa lei de atração. Nós não temos noção ainda o que é verdadeiramente isso. Por quê? Porque nós temos a liberdade de pensar e nós não, como nós somos materialistas, nós não vemos as nossas formas, pensamentos. Esse é o nosso grande problema, porque você está pensando, você está gerando forma. Então, por que os espíritos têm facilidade de atuar em nós, os espíritos inferiores? Porque quando eu estou pensando, eu estou gerando forma, e eu estou gerando forma indesejada, eles estão captando, eles estão vendo as formas que eu estou criando. Então, o negócio é sério. Ainda aí é a recomendação de Jesus, né? Vigiar e orar, né? Tem que... vigiar os pensamentos, aqueles pensamentos que estão predominando, que são, né, predominantes no nosso dia a dia. Aí a gente pode analisar como é que está o nosso caminhar, né? E aí as nossas companhias, né? Então, e o orai, né? Então, também vigiar e orar. Passa para o próximo. Continuando, ele coloca a lei do campo mental, né? O médium, mesmo que não se lembre da comunicação, não está inconsciente o tempo de todo na faixa da realidade espiritual. Agirá sempre como uma consciência com suas limitações e vontade própria. Nunca, porém, como um autônomo. Então, eu trouxe aqui, lá para nos ajudar, né, no Livro dos Médiuns, capítulo 19, item 23, né, itens 9 e 10, né, que ele diz: para uma comunicação inteligente, o espírito precisa de um intermediário inteligente, que é o espírito do médium. O médium apresenta graus variáveis de passividade, mas nunca é inteiramente nulo. Então, seu concurso é sempre indispensável, como de um intermediário, né, embora se trate dos quais chamais médios mecânicos. Então, ele está alertando aí que alegar que está inconsciente, que não tem... Não é autônomo assim, né? Então, ele tem ali uma participação, né? Aliás, até trouxe também uma do espírito Camilo, pela fotografia de Raul Teixeira, um livro Desafios da Mediunidade, e que ele analisa também uns aspectos com relação a esse tema, né? Então, na questão 15, ele pergunta, né? É possível para o médium inconsciente, após o transe, lembrar-se das sensações que teve durante a comunicação mediúnica? O espírito Camilo responde o seguinte: tendo-se em conta que o médium, em estado de transe inconsciente, não se acha desligado do seu corpo físico, mas somente desprendido, podem remanescer em seus registros cerebrais certas impressões ou sensações obtidas durante o transe, podendo mencioná-las quando retorne à sua normalidade, né? Então, durante o transe, mesmo o transe inconsciente, né, é comum acontecer que o médium fique num estado de sono profundo, mas ele vai captar o quê? Sons, presenças variadas, luminosidade, né? Embora não distinga bem esses sons. Não identifique essas presenças ou não, né? Mas essas sensações difusas podem vir na memória atual e serem lembradas após o transe. Então, eu estou colocando aqui, não é tão inconsciente assim, né? Eu não tenho mediunidade, ostensiva, né? Talvez você com uma experiência maior, é claro, né? Pode, se acrescentar mais alguma coisa quanto a essa inconsciência, né? Porque, na realidade, o que acontece? Se o médium fosse 100% inconsciente, a mediunidade não teria para ele nenhum fator positivo.
E o primeiro que recebe numa comunicação é o médium, é ele que ganha. Por quê? Primeiro, se você está numa reunião mediúnica, onde você vai ser instrumento para auxiliar no despertar da consciência de outros espíritos que pararam no tempo, então você é o primeiro que recebe, porque primeiro você ouve, segundo você dá, e terceiro você ainda tem a participação ainda espiritual e do doutrinador. Então o médium não deixa de receber. Então quando fala que é 100% inconsciente, na realidade não existe nenhum médium 100% inconsciente. Porque, olha para você ver, quando nós saímos do corpo em desdobramento, que a gente fala de desdobramento consciente, nós lembramos, mas nós não lembramos de tudo. Nós lembramos de parte. Por quê? Porque você não consegue, o processo é quase o mesmo. Você não consegue trazer todas as informações. Mas no seu arcabouço mental, elas estão ali presentes. Todas as informações. Por quê? Só existiria uma maneira do médium ser 100% inconsciente. Era desligar, é cortar o fio que liga ele ao corpo físico. Só assim. Outra maneira, não, porque toda informação que passa pelo corpo dele, ele ainda está presente ali. E nós sabemos muito bem que essas informações são energias. E as energias vão passar, para chegar até a voz, elas vão passar pelo cérebro físico. Porque a espiritualidade sabe como usar todas essas ferramentas. Tá bom? Então, agora nós vamos para uma pergunta? É só aproveitar que ele falou sobre isso aí, é uma dúvida, né? Porque eu observo na minha situação, né, de aprendiz iniciante aí, tem manifestações em que o meu corpo se movimenta de forma como, né, como a manifestação própria do irmão, né? Por exemplo, quando ele está muito nervoso, questão, por exemplo, das mãos, né? Porque a gente tem o domínio, como ele falou, não há inconsciência total. Mas eu observo, às vezes, que outras pessoas, elas conversam assim, como se estivessem batendo um papo, assim, totalmente relaxadas e tudo. Eu não sei se é uma dificuldade minha de adaptação ainda, né? Por eu estar iniciando. Que muitas vezes o meu corpo, né, braço, mão, às vezes, há até uma certa contorção de dedos, coisas assim que eu realmente não consigo, eu não consigo parar o movimento. Não sei se isso é normal ou se eu que tenho que trabalhar, isso que eu queria entender. Fernanda, eu sinto da mesma forma que você. Às vezes eu sinto assim, empurrando a perna, sabe? Firme contra o chão, como se eu estivesse me segurando para não fazer alguma coisa, sabe? Ou mesmo as mãos, assim, eu me agarro na cadeira e às vezes eu mexo as mãos, eu lembro de sensações que eu sinto no estômago, muito corporal as coisas que eu sinto. E eu vejo essa diferença também, eu vejo pessoas que recebem espíritos que conversam, né? Conversam muito tempo lá. Eu, assim, de todas as vezes que eu dou passividade, são de espíritos que mal têm consciência de si ou que não se enxergam, não conseguem enxergar o próprio corpo, ou que enxergam igual essa última reunião, tinha um que era viciado no crack, e eu lembro que ele olhava para o próprio corpo, assim, todo sujo, viscoso, sabe? Fedorento. Então, assim, não é uma coisa tranquila, igual eu vejo acontecer com os outros. E eu sinto isso corporalmente em mim. E depois eu lembro dessas sensações. Vai fazer um comentário, Vicente? Fala. Ó, cada médium não existe. O que eu vou falar, às vezes, eu não sou médium ostensivo, então eu posso falar com uma outra visão. Que é questão de educação mediúnica, né? Sim, mas não tem dois médios iguais.
no livro Lindos Casos de Chico Xavier, tem um caso lá interessante, onde Chico recebe um espírito que ele estava num processo de licantropia. E aí, quando o Chico estava com outros colegas, naquela época era costume usar a mesa, de repente Chico cai no chão e ele começa a andar debaixo das pernas da pessoa como se fosse uma cobra. Lembrando que Chico é médium consciente. Tá? E isso quem me falou foi ele, porque eu perguntei para ele. Aí, e por que eu lembro disso? Numa situação, uma vez, numa situação especial, a gente estava numa reunião lá no centro, vem cá, a gente estava numa reunião lá no centro, e aí o que aconteceu? Espera aí, gente, minha princesinha está aqui. Então a gente estava numa reunião e eu fiz um comentário e que alguém diz assim, não existe incorporação de espírito em nós. E eu peguei e falei com eles que existia incorporação, sim. Que aí a pessoa usou a lei da física. Dois corpos não podem usar o mesmo espaço. E baseado no que eu havia estudado, dois corpos podem usar, sim, o mesmo espaço, desde que seja um material e o outro semimaterial. E eu sei que, quando eu falei isso, o dirigente da reunião não dormiu à noite, porque ele foi estudar para poder descobrir, né, como se processavam as coisas. Então o que... Aí agora vai, dá tchau para todo mundo, dá? Fala assim, boa noite, fala em inglês. Boa noite, fala. Vai lá com a vovó. Ai, que linda, que amor. Essa paixão. Os outros dois foram embora, hoje eu estou meio choroso. Mas então, uma vez eu recebi um espírito que ele começou a dar tapa na minha cabeça. E aí ele ficava assim o tempo todo batendo na cabeça, e... Espera aí. Só um minutinho. Aí. Então ele ficava o tempo todo batendo na cabeça. Ele não parava. Aí o dirigente virou para mim e falou assim, ô Vicente, controle, você tem capacidade mediúnica de controlar o espírito. Aí na hora eu tive vontade, eu tive um ímpeto de virar para ele e falar assim, então vem cá e segura a mão dele, porque eu não conseguia fazer ele parar de bater na minha cabeça. Bom, a comunicação seguiu, esse camarada ele era judeu, olha que interessante, ele vai falando, depois descobre que o camarada era um judeu, que tinha acontecido lá alguma coisa com ele e tal, e eu não conseguia, ele naquele momento eu estava consciente, mas ele havia me dominado, mecanicamente, eu não perdi a consciência, mas mecanicamente ele acabou conseguindo fazer aquilo, porque aquilo era uma forma como se ele estivesse... Era uma fuga dele da realidade. Então, pode acontecer com os médiuns eles terem as mesmas sensações que os espíritos. Então, assim, a gente tem que dar um esforço para controlar o espírito, sim. Mas o doutrinador tem uma responsabilidade muito grande nesse processo. Por quê? Porque eu, às vezes, observo que o doutrinador quer realmente doutrinar ele como se estivesse numa reunião de estudos. E não é assim. Não é assim. A gente usa o termo doutrinador, mas, na realidade, você está fazendo um ato de caridade. Então, você tem que usar uma linguagem que esse espírito vai entender. Aqui, ó, quantos espíritos chegam lá sentindo-se que estão amarrados? A gente, é claro que ele vai sentir. Quantos vão sentir cegos, surdos e mudos na escuridão? Claro que eles vão sentir. A grande maioria dos espíritos que são levados para essas reuniões são espíritos que têm, às vezes, anos e anos que estão numa situação de penúria. Muitos que ficam, às vezes, no meio da lama, muitos que ficam debaixo d'água, muitos que ficam, às vezes, até em situações assim, no escuro, estão ali escondidos.
Então, assim, essas manifestações, elas surgem. Agora, para que existe o que a gente chama de educação mediúnica? É porque o médium, ele deve ter um certo controle sobre si e sobre o espírito. Por quê? Porque ele está numa posição superior àquele espírito, sem dúvida nenhuma. Pode acontecer de uma manifestação onde aquele espírito seja um espírito de gênio, sim, mas a espiritualidade só vai colocar esse espírito para comunicar por intermédio de um médium capacitado para receber aquele espírito. Caso contrário, ela não vai se dar. Ô, Vicente, você sabe me explicar por que o médium ele só sente sensações e não, tipo assim, não verbaliza nada, só sente frio, enjoo, entendeu? Você sabe explicar? E não verbaliza? Sei, Isso é choque sim. anímico? Isso é o seguinte, quando você está ligada, você já viu falar de choque anímico, quando você está ligado a um espírito, gente, nós estamos precisando de entender que as ligações são energia, é eletricidade, é magnetismo. Esse magnetismo é que nos faz viver. O Ezequiel falou isso lá na sexta-feira, acho que foi isso mesmo que ele falou. Ele falando que sem energia elétrica nós não sobrevivemos. É eletricidade. A natureza, acabei de ver essa semana um documentário falando sobre um cientista americano que ficou um tempo numa floresta e eles fizeram lá, eles abriram uma parte da floresta mais fechada e fizeram alguns sulcos, alguns buracos para que para que as árvores, né, as raízes da árvore se tornassem visíveis. Eles descobriram coisas maravilhosas. Eles falando da interação de uma árvore auxiliando a outra. E aí eles chegaram a uma conclusão de que tudo isso se dá por questão de energia. Então, assim, os caras ficaram lá dia e noite com aparelhos fazendo tudo isso. Agora, nós estamos falando de árvore. Agora, imagina o nosso corpo. Então, o nosso problema ainda é não admitir que nós somos uma usina de produção de energia 24 horas por dia. Então, nós somos sem educação mental. O nosso problema é esse. Nós não temos educação. Olha que interessante. Observa, por exemplo, quando você vai conversar com um sábio. O sábio, ele é silencioso, ele está sempre ouvindo. Ele não vai falando bobagem. Agora, se você é ignorante e você quer impor, às vezes, certas situações, sabe o que ele faz? Ele cala e deixa você falar. Só isso. Então, se nós não começarmos a entender o que verdadeiramente vem a ser a energia que nós estamos envolvidos nela, nós ainda teremos muita dificuldade. Olha, Jesus diz assim, o Espírito sopra onde quer. Espera aí. Ele falou tudo que nós precisamos de Somos Espírita para entender. O que é soprar onde quer? Ou seja, eu vou aonde a minha mente me leva. O grande problema nosso é que nós somos materialistas. E nós, no corpo físico, o que nós pensamos? Não, eu, para me sair daqui, lá no centro da cidade, eu tenho que ir de carro. Agora, olha que interessante. Uma mãe está distante de um filho, isso eu já falei aqui, comprovadamente científico, tiraram-se uma célula do corpo da mãe e colocaram à distância. Na ciência, alguém pressionou ela, a mãe sentiu a mais de 100 quilômetros de distância. Espera aí, gente. Então, dá o que pensar. Então, o que o Espiritismo está trazendo para nós de informação, e nós ainda não estamos absorvendo essas informações para o nosso cotidiano, nós estamos fazendo bobagem. Um monte de bobagem. Nós estamos perdendo tempo, matando tempo aqui na Terra por causa de um monte de vaidade besta, né? Por causa de um orgulho besta. E nós estamos deixando de crescer.
deixando a oportunidade passar. Escutei essa semana de um camarada falando, o cara tinha 48 anos, olha que interessante. Ele conversando com o filho dele, que tinha 30, acho que 24 anos. Ele falou, meu filho, eu já andei a metade do caminho que hoje nós podemos viver. Então, enquanto você está aí, chega até os 50, 55, 60 anos, você tem vigor para correr atrás, para trabalhar, para conquistar, e isso é justo. Mas depois que você chega a uma certa faixa etária da vida, aí você não pensa mais em conquistas materiais. Você pensa somente nas suas conquistas morais e espirituais. É aí que você começa a viver o espírito mesmo estando na matéria. Escutei isso essa semana e achei maravilhoso. Ô Vicente, eu estou te perguntando até porque na sexta-feira você falou que tinha um espírito comigo, mas até então eu estava sentindo sensações. Não estava verbalizando. Começou a verbalizar muito depois. Aí eu fiquei meio insegura. Sua fala que ele estava lá há muito tempo. É por isso. Não, mas, Sandra, eu acho até que isso é positivo. Eu vou te falar por quê. É sinal que você tem responsabilidade na comunicação mediúnica. Porque quando você tem responsabilidade, o primeiro fator que você tem é a certeza de dar a comunicação. Isso é fundamental. Então, assim, mesmo o espírito estando ali e você não se sentindo segura o suficientemente para ele falar, então a gente bloqueia. É normal. Tá certo? Isso significa responsabilidade. O que acontece é quando o médium, às vezes, ele está sempre bloqueando, ele não para de bloquear. Então, aí ele não está sendo muito positivo. Mas isso aí não tem nada, não houve erro de sua parte ao agir dessa maneira. Pelo contrário, responsabilidade. Na reunião da última sexta, Vicente, pessoal, eu percebi que a maioria dos espíritos que manifestaram lá na reunião estava precisando mais de energia. Inclusive o Ezequiel, acho, na fala dele, ele deixou isso a entender, né? Que os espíritos que manifestaram ali, todos eles estavam precisando de energia. Eu entendi isso, porque eu atendi um que parecia que estava no buraco, não conseguia falar direito, não conseguia se entender direito. E teve um até que foi manifestado através da Fernanda, que ela falou dessa questão da mão, né? Tava com muito ódio. Então ela cerrava a mão assim, com ódio, parecia que estava com ódio de alguém que mostrava isso na sua ação. Né? Espero que não seja do Paulo. Ele usou o espírito para poder manifestar a raiva dela ali, né? Então, espero que não seja do Paulo, coitado. Mas eu acho que a raiva era de uma mulher, viu? Ainda bem que o Fernando não está me ouvindo. Só para descontar. Mas isso... Tá, não. Ó, eu como médium, eu estou muito feliz com os médios daquela reunião. Estou feliz com a segurança das comunicações, sabe? A gente nota, assim, que houve uma melhora muito grande, um salto muito grande. E isso é muito positivo, porque isso vai criando responsabilidade mediúnica, é o que nós temos que ter. Então, chega uma hora que o médium começa a aprender que ele não é médium só durante 2 horas dentro de uma reunião mediúnica, ele é médium 24 horas. Aí ele vai estar, ao invés de ele preparar um dia para a reunião, ele prepara todos os dias para a vida. É isso que o mundo espiritual está esperando de nós. Porque o trabalho mediúnico, ele vai acontecer 24 horas. Quantas vezes eu estou aqui na minha casa, ou estou no meu serviço, e a espiritualidade vem e me requisita para qualquer coisa? Eu estou ali. Então, o médium, ele tem que estar... Por isso é que ele tem que ficar vigilante e ele tem que evitar alimentar, por exemplo, a raiva, o medo, as brigas do cotidiano,
sabe? Isso tudo a gente tem que trabalhar para... O outro pode fazer o que quiser, mas você não. Então, você se torna realmente um médium próprio para o trabalho. É isso que eu poderia dizer. Mas isso é difícil, hein, Vicente? É difícil, é o que você faz. Porque se fosse fácil, ia chamar é fácil. Manter esse equilíbrio quase que o tempo todo, nossa senhora. Ô, Willi, eu fiz esse comentário lá. É lógico, evidente, que em toda relação existe atritos. Mas é dos atritos que você acaba aprendendo. Então, você acaba, olha para você ver, o que a relação a dois faz? Você aprende a falar, a calar, a silenciar, porque calar e silenciar são coisas diferentes. Você aprende a ouvir. Olha que interessante, como que isso te eleva. Agora, aquele que provoca, coitado, esse vai, a situação dele vai se complicando. Então, assim, é fácil? É claro que não é, mas não é impossível. E se nós estamos vivendo situações como tal, nós todos, tanto homens como mulheres, né? Então, é porque realmente é necessário. E a gente precisa de reencontrar com o passado. Não é isso? Nós temos, o fato de esquecermos não quer dizer, como a gente já citou, que o passado não está presente do lado da gente. É o filho, é a esposa, é o esposo, é o vizinho, enfim, funciona assim. Agora, uma coisa interessante que você está falando, Vicente, durante a reunião de sexta-feira, em alguns atendimentos que eu estava atendendo alguns espíritos, me deu uma falta de paciência, assim, sabe? Eu me controlar. Uma coisa esquisita. Eu assim, nossa senhora. Tentaram dialogar com o espírito, mas não sei, me deu um sentimento de impaciência. Olha que interessante você falar isso, e que é muito interessante citar isso. É porque, na realidade, a gente quer resolver coisas que aquele espírito até ontem não resolveu. E, às vezes, o que ele está passando para você é o que você está vivendo. É o cotidiano nosso. Então, assim, não é que ali nós vamos ser santos, nós vamos mentir, não é isso não. Mas ali a gente tem que realmente esforçar para viver a nossa realidade. E qual que é a nossa realidade? É de melhorar. Então, olha para você ver, você está convivendo com alguém ali que caiu, foi lá no fundo do poço. Agora, você para tirar alguém do fundo do poço, você tem que ter o quê? Bom senso, paciência, força, energia. Olha para você ver. É um mundo de coisas. Então, assim, não é fácil. Além do mais, as energias do espírito, as energias do médium, elas também te influenciam. Porque você está envolvido num campo energético onde você tem seu mentor, mentor do médium, espírito comunicante, médium e corrente mediúnica. Olha que troço. E com um detalhe ainda, se tem um médium do lado escutando um diálogo e o médium que está do lado de sustentação, ele mentalmente começa a dar palpite na comunicação, sabe o que vai acontecer? Ele atrapalha a comunicação. Entendi. Porque foi uma coisa esquisita, eu estava lá tentando, de repente me deu uma falta de paciência, eu falei, não posso ficar assim. Aí eu falei, eu mentalizei de novo, falei assim, não, ele tá precisando de energia. Aí eu tentei fazer ele se reequilibrar de novo. Eu confesso que foi difícil, mas... É um aprendizado novo, né? Mas, ô Vicente, mas e se... Porque aconteceu comigo sábado. A pessoa estava esclarecendo o espírito, aí eu pensei, por que ela não falou tal coisa que ia ajudar mais? É porque você... Isso ainda é ruim. Mas porque você, como médium, você está sentindo e vivendo aquilo que o espírito está necessitado. E, às vezes, o doutrinador não está sentindo isso. Eu também já aconteceu isso comigo. De eu ter vontade que o doutrinador falasse ao espírito aquilo que eu estava captando dele. Aí, sabe o que eu faço nessa situação? Mentalmente, eu converso com o espírito. Ele não está ligado comigo? Quantas vezes eu estou dando uma comunicação, eu dou uma parada,
eu faço isso em outras reuniões, de repente eu, mentalmente, eu converso com o espírito que está dando comunicação para o meu intermédio. E eu falo, meu irmão, é isso, isso e isso. Talvez você ainda não conseguiu entender o que o doutrinador está falando, mas é isso, isso e isso. Eu estou falando com ele mentalmente e ele está me ouvindo, sem nenhum problema. Interessante. Isso é muito aprendizado, né? Ô Calazão, você vai ter que ficar semana que vem ainda. Não, dá para terminar. Não é? Nós não queremos que você termine, não, Calazão, não é? Quem falou que a gente está querendo que você termine? Pois é. Então, aqui, ó. Então, Calazão, o negócio é o seguinte. Para você não ficar... Porque o pessoal que está dirigindo conversa só para mim, e tem que dirigir para você, porque eu sei que é o convidado especial. Não. Então, aqui, ó. Sou aprendiz também, Vicente. Né? Nós todos somos. Mas aqui, você vai continuar, então, com o capítulo seguinte, tá? Efeitos intelectuais. Bom. Mas não precisa ter pressa de acabar. Tá bom. Vamos nós. Vamos deixar, porque se você começar a falar agora e não vai dar tempo, deixa para semana que vem, a gente... Aí não pode ter pressa, como diz o Vicente, né, falando agora sem brincadeira, acho que não pode ter pressa, eu acho que o importante é essa troca de experiência, né, entre a gente, o que acontece nas reuniões, porque a gente estuda o livro, vê os conceitos e na prática nós estamos vivendo ali, né, nas reuniões de sexta-feira. Então... O gostoso do estudo, talvez muitos companheiros ainda não entenderam do grupo da Equipe Amor, é que quando você tem um grupo onde você tem médiuns, onde você tem pessoas estudiosas, onde você tem médiuns e doutrinadores, médiuns ativos e doutrinadores, onde você tem pessoas que têm algum interesse. Então, e as experiências vivenciadas. Então, quando você junta tudo isso, cara, isso é uma maravilha. Porque eu falo do que eu estudo, mas eu falo do que eu vivo também na mediunidade. Então, assim, é interessantíssimo. Então, você absorve muito mais informações. Então, o Calazans, eu conheço o Calazans há muitos anos, e o Calazans é extremamente estudioso. E isso é muito bom para o trabalho, né? Como tem outros aí que são também muito estudiosos. Mas como ele já está mais velho, ele já está quase aposentando de doutrina espírita, então a gente tem que aproveitar mais para, né? Porque vai que dá um Alzheimer e ele esquece tudo aí. Nossa! Depois que ele aposentou, ele passou a ser pai pela segunda vez, né? Também. A filha Netinho que tá aí, cara. Netinho a Netinho toma... agora ele está educando ela. A Netinho me toma a semana inteira. Não tem tempo, não. Busco, leva na escola. Então, é isso, meu caro. Faz parte. Parabéns, Calazans, pelo estudo. Mas é isso, então. Aí semana que vem a gente continua, então, Continua. pessoal. E confirma, né? Continua com o próximo capítulo também, né? Continua. Isso aí. Então vou pedir a Fernanda vou pedir o Paulo fazer a oração para nosso final hoje. Queridos irmãos, vamos agradecer a oportunidade do nosso encontro, as bênçãos dessa conversa fraterna, do estudo, que nos fortalece, nos anima, nos revigora mesmo, para que nós possamos, cotidianamente, aplicar tudo aquilo que estamos aqui estudando, compartilhando, né? E que a nossa semana seja uma semana de muito trabalho, né? Porque é isso que a gente tem que desejar, trabalho. De outra forma, não é possível que a gente avance. Então, que Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gente, bom domingo para todo mundo, viu? Boa semana para todo mundo. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite.